Pessoal, aqui eu tenho mais um exercício onde a gente vai ter a oportunidade de tentar entender melhor isso daí. Então aqui eu tenho, na verdade, um cilindro maciço que está sendo submetido a esforços de momento, de compressão, de torção. Então, esse eixo está sendo submetido a vários esforços. Aí eu decidi fazer um estudo de tensão nessa peça, para tentar entender o comportamento dela em função dessas forças que estão sendo aplicadas. Então, o que, que eu fiz? Eu vim, vamos fazer aqui, eu vim aqui, peguei um pedacinho dela aqui, cortei a peça, selecionei um pedacinho e estou fazendo, e vou fazer uma análise disso daí. Aí, em função dessas forças, desse momento, dessa força de compressão, dessa torção que a peça sofre, que a estrutura original sofre, ou esse eixo sofre, o que, que aconteceu com esse elemento que eu peguei? Ele está sendo submetido às seguintes tensões. Uma tensão de 12 megapascal de compressão, certo? E uma tensão de cisalhamento de 6 megapascal. Agora, o que, que acontece? Eu tenho que encontrar as tensões principais. E a gente já viu que eu posso fazer isso por fórmulas ou posso fazer através do círculo de Mohr. Então, pela figura, a gente vê que a tensão em X ela é menos 12 megapascal. Por que menos 12? Mais uma vez, compressão. Compressão, o sinal que eu uso é negativo. Então, a tensão em X está aqui, menos 12 megapascal. A tensão em Y, se a gente olhar a figurinha, não existe, ela vai ser zero. Por quê? Porque não tem nenhuma força na direção Y. E a tensão de cisalhamento é menos 6 megapascal, porque eu estou analisando a flechinha aqui, vamos pintar ela de vermelho, que está na horizontal. E essa flechinha que está na horizontal, ela tem uma tendência de girar a peça no sentido anti-horário, certo? Opa, tentar fazer uma flecha aí, mas... Então, para nós, ela vai ser negativa. Beleza? Agora, eu vou calcular, ou vou encontrar, o centro do círculo do nosso amigo Mohr. Que jeito que eu faço? Nada mais é do que a tensão média. Eu pego a tensão em X, somo com a Y e divido por 2. A tensão em X é menos 12, Y é 0 e dividido por 2 dá menos 6. Bom, as coordenadas do ponto de referência para a gente encontrar, na verdade, assim, essas coordenadas são do estado atual, então, consequentemente, para a referência nossa aqui, o ângulo ainda é 0 graus. Então, aqui no caso, ele está chamando de ponto A, lembra que no outro exercício eu chamei de X e Y os pontos, aqui ele chama de ponto A. Então ele calculou o ponto, calculou não, colocou o sigma X aqui e colocou a tensão de cisalhamento aqui. Então o raio da circunferência ele é determinado por essa fórmula que está aqui. E eu cheguei num valor de 8,49 megapascal. Trazendo isso para o círculo,
Bom, eu tinha lá os dados que a gente já viu, o centro do círculo está aqui, então eu coloquei o eixo de tensão de cisalhamento, que coincide com o eixo Y, e peguei o eixo de tensão normal, que é o eixo X, certo? E fiz o seguinte, coloquei isso daí no círculo, os valores que eu encontrei. O centro vai do eixo Y até o centro da circunferência aqui, que equivale a 6, certo? Ah, mas não é menos 6? É. Se a minha orientação para cá é positivo, vocês percebem que o 6 está vindo para cá, então ele é negativo, certo? Então, daqui até aqui, eu tenho 6. Aí, eu coloco as coordenadas do ponto A, que são 12. Está aqui, ó, ponto A. Então, eu vou lá, 12 e menos 6. É que aqui o cara fez uma orientação do eixo como sendo para cá, para baixo, positivo e para cima, negativo. Isso aí pode também. O que interessa para a gente é que o outro ponto ele estaria nessa condição aqui, ó. Nossa. Bom, esquece. Eu não consigo fazer reto aqui, mas imagina que ele viria aqui, certo? Que coincide com o diâmetro da circunferência. Bom, eu encontrei o raio aí de 8,49, o raio está aqui, certo? E com o raio e com as medidas que eu tenho aqui, ó, eu tenho 6 aqui, certo? Agora, se desse ponto A até aqui eu tenho 12, e desse ponto até o centro eu tenho 6, significa que aqui eu também tenho 6, certo? Então, para eu calcular esse ângulo, eu vou usar a tangente de novo, se eu quiser, e vou falar que a tangente de 2θp, no caso aqui, corresponde ao cateto oposto, que é esse lado aqui, cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que na verdade dá 1. Então, se eu chego, aqui está o cálculo do ângulo, né? Então, calculando a tangente de 2θ, ela vai ser igual a 1. Eu posso calcular a tangente menos 1, lembra que eu falei da calculadora? E ela vai converter isso daí para mim no ângulo cuja tangente vale 1, que é o ângulo de 45 graus. E, consequentemente, como aqui é duas vezes o ângulo, equivale a 2 vezes o ângulo que a peça vai girar, consequentemente, o ângulo que a peça vai girar vai valer 22,5. Então, eu vou ter a seguinte representação, que está aqui embaixo, daquele quadradinho inicial, daquele elemento infinitesimal que a gente estava analisando. O que vai acontecer? Eu teria uma força de... Eu fiz o cálculo aqui, eu passei direto e não falei para vocês, né? As tensões que eu encontrei aqui no ponto B e no ponto D, que são a máxima e a mínima. Então, eu tenho 2,49 como sendo a máxima aqui, e a mínima lá, menos 14,49 megapascal. Então, significa o quê? Que o meu corpinho, nessa condição
dos esforços que ele sofre, resumindo, fazendo os cálculos, eu encontro a tensão máxima que ele pode sofrer é 14,49 na compressão, 2,49 na tração, e isso vai provocar um giro de 22,5 graus. Ou seja, quando ele girar esses 22,5 graus, ele vai encontrar a tração e a compressão máxima. Certo? Bom,